A proposta dessa série de mensagens é nós entendermos, em primeiro lugar, que se temos feridas, se temos traumas, e como podemos viver essa cura dessas feridas. Como eu comentei nas últimas semanas, existem pesquisas e estudos de psiquiatria e de psicologia que dizem que hoje, infelizmente, há um grande número de pessoas traumatizadas e muitos desses traumas foram gerados na sua infância. Então, semana passada eu falei de um dado para vocês, de um congresso de psiquiatria que aconteceu em Toronto, o Congresso Mundial de Psiquiatria que aconteceu em Toronto em 2018, onde um médico pesquisador, ele deixou bem claro que 70% das pessoas que hoje têm algum problema emocional, têm algum problema de alma, de ferida na alma, algum trauma que elas enfrentaram, esses problemas foram gerados na sua infância. Então, dentro disso, nós começamos a discorrer, Antônio, de várias coisas, de várias situações que podem nos machucar. Então, nós entendemos que existem pessoas que foram feridas nas suas emoções, com rejeição. E a Bíblia fala, então, que Jesus se aproxima deste homem e faz uma pergunta para ele. A pergunta de Jesus foi: você quer ser curado? O que me chama a atenção é a resposta que ele deu, Antônio. Ele diz: ninguém me leva até o tanque. É uma pessoa que ela tinha uma necessidade de cura e de restauração. É uma pessoa que estava debilitada. É uma pessoa que estava ferida. Mas quando lhe perguntam se ele queria ser curado, a resposta que deveria ser óbvia, qual é a resposta? Ele dá uma desculpa. Quando falamos de pessoas feridas emocionalmente, infelizmente, nós vamos encontrar, pastor Anderson, pessoas que reagem exatamente assim. São pessoas que elas têm as suas cargas de rejeição, enfrentaram seus traumas, enfrentaram suas feridas. Isso de alguma forma danificou a sua personalidade, de alguma forma comprometeu a sua essência. Mas quando elas são confrontadas por Deus, muitas vezes, se elas querem ser curadas, elas acabam fugindo. Elas acabam dando desculpas, acabam dando respostas erradas e continuam ainda trilhando isso. Algumas, Paulo, vivem até um processo de vitimização e elas até se alimentam desse processo, que é aquele muro de proteção que nós falamos na semana passada. Ela se alimenta daquele vitimismo, ela se alimenta daquela fragilidade, ela se alimenta daquela ferida, ela se alimenta daquele ressentimento e parece que ela começa a viver simplesmente em função desse ressentimento, sem decidir falar: eu quero. A única resposta que aquele homem deveria dar quando ele é questionado por Jesus: sim, eu quero. Porque ali estava o único que poderia fisicamente restaurar a sua saúde. Mas Jesus tem que confrontá-lo mais a fundo para que ele pudesse entender. E pela misericórdia do Senhor Jesus, aquele homem foi restaurado. Então o que eu quero dizer com essa introdução? A introdução, ok. O objetivo da introdução é você entender, em primeiro lugar, se há uma ferida. Você tem essa compreensão. Porque às vezes nós não entendemos o porquê que nós somos como somos. Obrigado, Diego. Por que nós somos como somos? Por que reagimos como reagimos? Então, quando eu começar a falar desses tijolos de construção, de muralhas de proteção, a primeira coisa, Sebastião, é nós não ficarmos avaliando: fulano tem isso, não, eu tenho isso, é algo que faz parte da minha vida, então eu compreendo que eu tenho, para que eu possa ser curado. Ninguém vai viver a cura sem primeiro ele reconhecer a sua debilidade e a sua necessidade. Muitos de nós talvez estamos trilhando situações desesperadoras, Elisiane, estamos trilhando caminhos de frustração, de perda, de fracasso familiar, porque nós não entendemos que somos nós mesmos que estamos afastando as pessoas, somos nós mesmos que estamos construindo essas situações que afastam as pessoas de nós. Então vamos começar, vamos entender. Dentro da rebelião, volta para mim lá agora os dois tijolos, aquele outro muro. A segunda para a gente ver. Dentro da autorrejeição, nós vamos encontrar então, nas emoções, o que eu falei para vocês: tristeza, autopiedade, ódio de si mesmo, depressão, apatia, inferioridade, insegurança, fracasso, culpa, um espírito fraco, morrendo, apagado, desanimado e desesperado. Este é o muro de proteção daqueles que trilham este caminho de autorrejeição. E do outro lado, pode pular para mim a próxima, nós vamos encontrar as paredes de defesa da rebelião,
que aí ela vai começar com hostilidade, orgulho, sofisticação, altos e baixos, superioridade, competitivo, dominante, rígido, manipulador, obstinado, não ensinável. Ele vai gerar, um espírito de ilusão, amargurado, ressentido, crítico, controlador e possessivo, e pode culminar onde? No homicídio. E hoje nós vamos trilhar por essa linha. Pode pular o próximo para mim agora? Eu juro que eu deveria ter trazido, que não fico pode pular, né? Então, o primeiro ponto, o primeiro tijolo de construção de uma personalidade rebelde, de uma personalidade que tende a caminhar pela rebeldia, é a hostilidade. A hostilidade, ele é o primeiro tijolo e é o mais gritante na vida de muitas pessoas. Você que talvez não tem dificuldade com feridas na alma, ou você está do outro lado da rejeição, da autorrejeição, quando você lê sobre hostilidade, você não se identifica, mas quem tem isso, quem trilha este caminho, facilmente ele começa a se identificar dentro do processo. O que é ser hostil? A pessoa hostil, ela se sente ferida, e por ela se sentir ferida, ela vai reagir ferindo. O hostil é aquele que age agressivamente por conta da sua insegurança, sempre tentando ferir o próximo. É o tipo de pessoa que ela vai afastar as pessoas que estão se aproximando dela com medo de ser ferido por elas. A hostilidade ela vai acontecer muito naquelas pessoas que elas foram traídas em relacionamentos sentimentais, amorosos. E aí quando alguém vai se aproximando dela e ela começa até a ver uma tendência de algo mais sério, ela grita. Ela começa a ser hostil, ela começa a ser agressiva, ela começa a ser dura nas suas palavras, porque o medo que ela tem é ser novamente agredida, novamente ferida. E nós encontramos muitas pessoas que estão construindo na sua personalidade este primeiro tijolo de autoproteção. Essa muralha que vai afastando as pessoas dela. Quando nós falamos de hostilidade, nós vamos ver que para essas pessoas a ira é muito normal. Quando passa por situações, que ela se acha injustiçada, então ela perde o controle da sua ira. Qualquer pé de galinha vira uma sopa para ela. Ela passa a ter rompantes, de agressividade com pessoas muito próximas. É aquele tipo de pessoa que ela tem a tendência, Paulo, a tratar mal todo mundo que a trata bem, inclusive aquelas que revelam, que as amam, que cuidam delas, são afetuosas. Aliás, Adriana, essas pessoas provavelmente são as que mais sofrem. Por quê? Porque quanto mais, por exemplo, um pai, uma mãe, um filho derrama o coração e o sentimento para essa pessoa que está ferida e ela tende a caminhar na rebelião, mais ela vai mostrar a sua hostilidade, mais ela vai colocar para fora as suas garras, mais agressiva ela vai ser. E qual é o resultado disso? Mais ela vai afastar as pessoas. É aquele tipo de gente, Liliane, que em algum momento ela diz, parece que todo mundo me abandonou. Ninguém gosta de mim. Mas na verdade não é que as pessoas se abandonaram, é que as pessoas cansaram da forma que ela estava agindo, da forma que ela estava sendo agressiva. E um ponto importante nós avaliarmos quando fala de hostilidade é que o inferno entra exatamente por essa porta de descontrole de ira. A ira ela pode até ser algo comum, a Bíblia diz, ireis. Não que ela diga não que ela venha te sugestionar a viver a ira, mas a Bíblia diz que nós vamos viver a ira. A ira é um dispositivo que nós temos contra as injustiças da vida. A Bíblia diz, ireis, mas não. A ira pode acontecer, mas o que nós precisamos é ter o controle da ira, porque a ausência de controle na ira abre a porta para o inferno. Os demônios agem e entram, a imersão exatamente nesta porta aberta. E aí, essa pessoa, Jesus, ela vira, infelizmente, ela fica à mercê desses ataques malignos. Pessoas feridas geram personalidades hostis. E quanto maior foi o nível da sua ferida, maior vai ser a sua personalidade de hostilidade com os outros. Por exemplo, é muito comum você encontrar pessoas que passaram por processo de abuso íntimo. Quando eu falo de abuso íntimo, fica fácil de entender? É muito comum você encontrar pessoas que passaram por abuso íntimo, elas darem duas respostas diferentes. Se ela tem uma tendência à autorrejeição, a resposta dela vai ser passividade. A pessoa se torna muito passiva. Ela deixa tudo acontecer, tudo é fácil, ela se deixa dominado por todos. Se é um homem que passou por esse processo, é muito provável que todas as mulheres da vida dele, a irmã, a mãe, a esposa, a filha, vão mandar nele. Homens que passam pela vida dele, ele vai quase se identificar como um palerma no processo, um banana. Então, quando você começa
Aí é duro que a gente começa a querer visualizar as pessoas, né? Mas eu, quando começo a aconselhar uma pessoa que eu vejo que ela tem traço de muita passividade, eu vou atrás do abuso, porque alguma coisa ali aconteceu. Principalmente abuso íntimo. Só que tem um outro grupo de pessoas, quando ela tem uma personalidade mais dominante, mais extrovertida, que ela caminha para a rebelião e ela vai desenvolver dentro desse processo de abuso o quê? Essa agressividade, essa hostilidade. E é comum você encontrar pessoas que passaram por este processo, que eles acabam, né, o abusado se torna um abusador, ele acaba desenvolvendo essa agressividade. Entenda uma coisa, há duas coisas distintas em nós, o temperamento e a personalidade. Diga comigo, temperamento. Diga personalidade. O temperamento é a nossa essência, Mário. É como nós nascemos, é como Deus nos criou. Esse é o nosso temperamento. A nossa personalidade ela vai sendo formada pelo nosso perfil comportamental. Então a personalidade ela vai sendo construída com esses muros de autoproteção que nós vamos desenvolvendo na nossa vida e chega uma hora que isso acaba sufocando esse temperamento, essa essência dessa pessoa e ela acaba sendo totalmente controlada pela sua hostilidade, pela sua agressividade, qualquer coisa é motivo de briga. Quem conhece pessoas aqui que não tem motivo, mas o cara briga? Quem conhece aqui, gente? O cara não tem motivo, mas ele tem uma necessidade. Tem uma necessidade de discutir, tem uma necessidade de brigar, tem uma necessidade de falar alto, qualquer coisa para ele é motivo para ele estar chamando as pessoas para pancada. É o tipo de gente que ele já está sendo, o seu temperamento está sendo sucumbido por essa personalidade. E essa personalidade é o quê, Marilda? Um traço de um trauma, de uma ferida de algo. Preste atenção, não estou dizendo que toda pessoa que é agressiva, que é hostil, foi abusada. Vocês entenderam isso, sim ou não? Não coloquem palavras na minha boca. Eu estou dizendo que é uma das personalidades que o abuso pode gerar, é essa hostilidade. Segundo, nós vamos lá, pula para mim. O segundo tijolo que constrói esta personalidade rebelde é o orgulho. Pessoas feridas que caminham para a rebeldia têm uma autotendência ao orgulho. Perdão, é a pessoa que mesmo ferida anda em direção à sua presunção. Então o cara ele foi ferido, ele foi machucado, aquilo de fato comprometeu a sua personalidade, aquilo de fato trouxe amargura na sua alma. E o que essa pessoa tende então? Para ela não ser rejeitada novamente, para ela não ser ferida novamente, para ela não ser traumatizada novamente, então ela constrói uma personalidade, um personagem, melhor dizendo, de soberba, para afastar as pessoas dela. Depois que a pessoa passa pela hostilidade, é muito comum o segundo passo. Eu não estou dizendo que é um ou outro, muitas vezes elas vão galgando estes processos. São pessoas que dificilmente vão aceitar a rejeição novamente e elas querem deixar claro para todos que nunca mais elas vão ser humilhadas. O orgulho ele vem muito mesmo por aquelas pessoas que passaram por um processo de humilhação. Ela passou por um processo de humilhação dentro de casa, dos pais, processo de humilhação, de abandono, da família. Então ela desenvolve essa personalidade soberba. E qual que é o problema da soberba? A Bíblia diz que Deus ele não suporta o soberbo. Ele rejeita o soberbo. Então quando o cara começa a desenvolver essa personalidade soberba, ele começa a construir este muro, Emily, de soberba, de orgulho, a primeira pessoa que ele vai afastar é Deus. E é claro que na sequência vai afastar as outras pessoas. O intuito dessa pessoa do orgulhoso é simplesmente se proteger de novas feridas, de novas rejeições. O que ela quer é isso. Porém, ela vai fazer muito mais do que isso. São pessoas que, infelizmente, não conseguiram se controlar nesta ferida, não conseguiram dominar aquilo que foi gerado na sua alma, não conseguiram dominar aquilo que foi construído de carga de rejeição na sua vida, e elas acabam se perdendo totalmente. Elas acabam trilhando, inclusive, um alto grau de vaidade, achando que todo mundo tem inveja dela, e ela gosta deste processo. Ela gosta de se apresentar altivamente. É aquele tipo de gente, depois a gente vai falar um pouco mais da sofisticação também, mas é aquele tipo de gente que ela tem prazer em tratar mal um garçom, tem prazer em tratar mal uma pessoa que está limpando o ambiente onde ela está trilhando. É o tipo de gente, o orgulhoso, ele pode ser aquele tipo de gente que foi rejeitado no passado e ele está querendo se proteger disso. Só que o problema é que o orgulhoso, ele tem a tendência de cada vez afastar mais as pessoas dele. E ele vai se tornando cada dia mais solitário dentro de um processo. Porque ninguém gosta de estar perto de orgulhoso. Verdade ou não, gente? Ninguém gosta de estar perto de orgulhoso.
Quanto mais o cara for soberbo, quanto mais o cara for altivo, mais longe você acaba ficando dessa pessoa. E mais sozinho ele acaba trilhando esse caminho até o nível que ele fica extremamente solitário. É comum nós encontrarmos talvez pessoas que trilharam este caminho de rebeldia e a solidão chega lá pelos 60 anos de idade e ninguém suporta. Os irmãos não querem ver, os filhos não querem ficar próximo. A ex-mulher não quer nem ouvir falar do nome. Os pais já morreram, a mãe, que muitas vezes protege, já não está mais ali. E essa pessoa, então, ela acaba culminando num processo depois até de ansiedade, depressão, por conta dessa solidão. Terceiro que nós vamos encontrar, tijolinho que constrói essa personalidade, é a sofisticação. Então, preste atenção. A hostilidade, ela desenvolve o orgulho, a soberba. A soberba, ela é um produto do orgulho, a sofisticação é um produto do orgulho. A pessoa orgulhosa, altiva, ela começa a demonstrar suas atitudes de sofisticação, é aquela pessoa que tem uma necessidade de se autoafirmar. Então ele começa, e preste atenção, não estou dizendo que toda pessoa que vai fazer isso que eu vou falar agora, ela é alguém que está trilhando a rebeldia, mas a gente tem que avaliar. É aquela pessoa que ela começa a querer se autoafirmar pelo que ela tem. É aquela pessoa que às vezes ela não tem uma condição financeira, mas ela tem uma necessidade de andar com um celular de 5 mil reais. Já viram gente assim? Por que o cara, às vezes, o cara ganha um salário de 1.500 reais e anda com um celular de 6 mil? Você consegue entender essas situações? Tem gente que o cara deixa de trazer algo para dentro de casa, para a sua família, para ele poder ostentar algo que ele não tem condições de suprir. Mas é uma pessoa que ela tem uma necessidade de autoafirmação. Por que o cara está agora se autoafirmando? Porque ele está tentando compensar as suas feridas emocionais, as suas rejeições. Provavelmente foi uma criança que passou por muito processo de comparação, de humilhação, de rejeição. E então agora ele acredita que usar aquele celular de 6 mil reais, que usar aquela bolsa de 10 mil reais, que usar aquele carro de 450 mil reais vai fazer ele ser aceito. Sendo que nós estamos caminhando com pessoas que só nos aceitam pelo que nós temos, nós estamos caminhando com pessoas erradas. Quem está me entendendo, diga amém. Se estamos caminhando com pessoas que só nos aceitam pelo celular, pelo carro, pela roupa, pelo sapato, pelo tênis, tem alguma coisa errada ali, gente. Não é uma pessoa que te ama. Esteja no lugar onde você é celebrado, onde as pessoas te amam pelo que você é, elas riem pelo que você fala, elas amam a tua pessoa, elas gostam de simplesmente estar ao seu lado e não pelo que você tem. Se você anda num ambiente que as pessoas só te aceitam pelo que você tem, você está lascado na sua vida. Vai se arrebentar. A pessoa que tem essa autossofisticação, né, que é esse artifício do orgulho humano, ela objetiva sempre impressionar os outros. É a pessoa que tem a necessidade emocional de se autoafirmar e colecionar, o pior isso, inveja dos outros. É gente que gosta que as pessoas olhem para ele e vejam que ele tem mais do que elas. Elas se envaidecem. E essa vaidade, ela vai gerar o quê? Uma repúdia de Deus. Salomão, nos últimos dias da sua vida, ele começa a dar uma lista de coisas, Fabiane, e ele começa a dizer, isso é vaidade, isso é vaidade, isso é vaidade, e isso é vaidade. São pessoas que elas vivem por aparência e elas não convencem pelo que elas são, elas convencem pela aparência que elas têm. Muitas dessas pessoas, Bart, que vivem pela aparência, o problema delas é que elas são vazias demais. Elas têm tanto vazio que elas têm essa necessidade, então, de mostrar algo a mais. É diferente de uma pessoa que ela tem condições financeiras para aquilo e ela vive aquilo. O cara tem dinheiro para isso e ele vive aquilo, ele tem condições de bancar aquilo. E aquele que ele não tem condições para aquilo, mas ele quer simplesmente apresentar um personagem que ele não é. Tudo isso, infelizmente, quando a pessoa começa a apresentar isso, Marilza, ela está pedindo, ela está clamando por quê? Amor. Ela está dizendo, me amem, me amem. Só que ela está dizendo do jeito errado, me amem pelo que eu tenho. Me amem pelo que eu tenho, me amem pelo que eu tenho. E ela acaba, infelizmente, até porque já trilha o caminho do orgulho, cada vez mais afastando as pessoas dela. A palavra sofisticação, ela vem de sofisma, e sofisma significa um falso argumento que tenta enganar. Então, uma pessoa que se apresenta com essa sofisticação, a tendência dela é simplesmente enganar, é simplesmente um argumento para que as pessoas vejam algo que ela não é porque ela está se escondendo.
Nós vamos encontrar isso muitas vezes em pessoas que estão aí nesse ambiente artístico, são pessoas que têm uma tendência, uma necessidade de se apresentarem muito nas redes sociais. Pessoas sofisticadas, elas tentam muitas vezes chamar atenção pelo corpo, pelo físico, pela aparência. São aquelas mulheres que toda foto dela ela está de biquíni, toda foto dela ela está sensualizando. São aqueles caras que eles têm uma tendência, né, a mostrar sempre que elas são, que eles têm, que eles mostram. É aquele cara que ele faz uma foto no carro, mas tem que mostrar o volante do Porsche. Tem que mostrar a marca do BMW. Não estou dizendo que é a pessoa que tem, está assim. Estou dizendo que é aquele que não tem condições, mas muitas vezes ele quer ostentar. Porque muitas vezes aquele que tem, ele não quer mostrar que tem. É verdade ou não é? Sim ou não, gente? O cara que tem, às vezes ele quer guardar, ele não quer ficar se expondo. Ele não quer que as pessoas fiquem olhando. É aquela pessoa que ela viaja, ela tem a tendência de ficar se fazendo check-in em tudo que é lugar, se mostrando para todo mundo. E muitas vezes até para despertar inveja. Por quê? Porque a inveja é um combustível para ela dizer, eu estou indo bem. As pessoas estão querendo o que eu tenho. Mas no fundo, Magno, ela está apenas dizendo, eu quero ser amado. São pessoas extremamente inseguras, com sentimento de inferioridade. Uma coisa que você nunca vai me ver fazendo, eu, Márcio, postando foto de restaurante que eu estou, prato que eu comi e lugar que eu fui. Ninguém precisa saber disso. É verdade ou não é? Eu tiro foto para quê? Para fazer um porta-retrato, deixar no quarto dos meus filhos, no meu quarto, no meu escritório, para eu lembrar daquele ambiente, não para os outros verem. É uma coisa que Cláudio Duarte uma vez falou que eu achei interessante. É a pessoa que compra as coisas que não precisa com dinheiro que não tem para mostrar para quem não gosta. Quarto tijolo que vai construindo essa personalidade e rebeldia. Pode ver que o negócio vai ficando mais sério, né? É a superioridade. O que é a pessoa que tem esse ar de superioridade? É quando a pessoa sofreu, né, ou sofre uma rejeição e ela quer se impor com superioridade. Ela não aceitou aquela rejeição que foi gerada lá, então ela quer mostrar que ela é mais do que muitas vezes ela é. Toda vez que essa pessoa ela é confrontada, ela vai se armar. E ela vai se armar tentando mostrar que ela é melhor. Se ela está num ambiente, por exemplo, onde alguém dá uma ordem para ela, fala, não, eu não vou fazer. Eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer, desse jeito eu não vou. Na verdade, a vara dessa personalidade rebelde, de um lado tem a inferioridade, do outro lado tem a superioridade. Como ela se sente inferior nessa ponta, ela tenta mostrar uma coisa que ela não é. Quem está me entendendo, diga amém. Gente, vocês estão achando chata a conversa? Posso continuar? É com a cara de vocês parece que eu estou muito técnico, né? Muito aula. Mas é que a gente vai se reconhecendo, ou até às vezes reconhecendo pessoas que nos relacionamos. Então toda pessoa que ela tem a tendência a se mostrar superior, no fundo ela é inferior. Ela se acha inferior e provavelmente o trauma que ela enfrentou, Marilda, a rejeição, o problema, a ferida que foi gerada na vida dela, foi uma ferida de humilhação. Foi uma ferida que colocou ela para baixo, mas como ela é dominante na sua personalidade, como ela desenvolveu, né, ou ela tem esse temperamento mais colérico, então ela tenta se rebelar contra isso, ela tenta rebater este processo, ela tenta lutar com as armas que ela tem de superioridade. Isso indica, no fundo, que ela está tentando compensar apenas um sentimento de inferioridade. Ela só está querendo dizer, não enxerguem quem de fato eu sou. Não me olhem desse jeito. Então ela tem que, de novo, criar um personagem. Essas pessoas que agem com superioridade, muitas vezes são aquelas que acabam tendo prazer também em humilhar os outros. É aquela pessoa que tem tendência, tem prazer em humilhar também o guardador de carro, tem tendência a falar alto com as pessoas, qualquer coisinha é um motivo de briga, de discussão. O garçom, né, corta um pedaço de carne, pinga algo na mão dele, já chama o gerente, já faz todo aquele forfé, todo aquele processo. Ela se alimenta deste processo para quê? Para compensar as suas cargas de inferioridade. Quando você encontra alguém que tem prazer em humilhar os outros, aprofunde nessa personalidade. Pode aprofundar. O cara começa a falar muito alto, começa a gritar, começa a mostrar, sabe aquela pessoa que bate na mesa? Porque é o tipo de gente que vai afastar os outros dela também. E a superioridade, ela é o quê? Ela é a base da inveja. É a pessoa que ela, quando vê alguém tendo sucesso, ela fica triste pelo sucesso dos outros. Por quê? Porque ela não quer que ninguém esteja melhor do que ela. Quem está me entendendo, diga amém. O superior, ele não tem problema apenas em ele estar acima. Ele tem problema, Cláudio, quando ele vê os outros estando acima dele. Às vezes ele não tem capacidade para ser o promovido.
ele não tem habilidade para aquela promoção, mas se alguém for promovido, ele pira. E ele começa então nesse processo de rebeldia, muitas vezes dentro da empresa, rebeldia dentro da igreja. Às vezes o cara não quer ser líder de célula, mas se ele vê que fulano virou líder, então ele fica doente. Aí ele quer, ele não tem tempo e ele nunca quis isso, mas de repente isso vira uma obstinação dele. Por quê? O problema dele é só inveja. A inveja, ela é a base da superioridade. E é como eu falei, a pessoa ela fica triste com o sucesso dos outros. Isso vai revelar uma alma extremamente ferida. Você tem que celebrar pelo que os outros conquistam, independente de quem eles são para você. Sabe aquela coisa de você ficar feliz? O cara vê o vizinho comprando um carro novo, o cara fica doente com isso. Já conheceu gente assim? O cara fica doente quando alguém foi promovido, quando alguém tem algo melhor do que ele, o cara fica doente, a alma dele fica angustiada. Isso revela uma alma extremamente ferida. Tem cargas ali que ele precisa urgentemente permitir Deus acessar. Urgentemente, não é só caso de psicologia, de psicólogo, não. Vai ajudar, mas é principalmente o cara se permitir ser tocado por Deus. Principalmente ele se permitir ser alcançado pela graça do Espírito Santo. E como que Deus trata um cara que tem um ar de superioridade? Humilhando. A Bíblia diz, os exaltados serão... Eu não suporto! Acordei quem estava dormindo agora, né? Eu não suporto ser humilhado. Pois é assim que Deus vai tratar o exaltado. É assim que Deus vai tratar o cara que se acha superior. Quanto mais ar de superioridade ele tiver, mais ele vai ser tratado nesta área. E quando o cara fala para Deus, Deus me leva para a tua olaria. Deus me leva para a tua olaria porque eu tenho que passar por esse processo. Ah, irmão. É marreta em cima de marreta. Eu sei o que eu estou falando porque eu vivia isso. Competição. Próximo tijolo que vai levar a pessoa para a rebelião. Pulou? Competição. O 5 é a competição. O que é a competição? É o caso que muitas pessoas que foram feridas no passado tentam construir um estilo de vida na competição, principalmente aqueles que foram humilhados ou foram rejeitados num processo de comparação. Às vezes são pessoas que elas foram construídas dentro de um ambiente competitivo. Aquela criança que o pai falava, se você não fizer isso, você não ganha isso. Olha o que teu irmão está fazendo, e você vai fazer o quê? Olha onde o filho do vizinho chegou, e você? Você é um traste, você é um lixo. E ele foi construído dentro dessas feridas, e ele desenvolve uma personalidade. Inclusive, essa personalidade de competição, não sei se semana que vem a gente vai começar a conseguir falar sobre isso, essa personalidade ela vai desenvolver um outro traço que chama-se manipulação. O manipulador também é um tijolo de rebeldia. O cara ele é tão ferido, tão comprometido, Vanessa, que ele tem a tendência a desenvolver manipulação. São 4 tipos de manipuladores. Manipulador passivo, ativo, manipulador indiferente e o manipulador competitivo. Exatamente. O cara tem uma necessidade de mostrar para os outros que ele tem essa capacidade. Então ele manipula todo o processo dentro dessa competição. O problema aqui não é apenas, Júlia, nós avaliarmos a nossa personalidade. O problema aqui é nós avaliarmos como nós estamos tratando muitas vezes os nossos filhos. Quem tem mais de um filho aqui? Cuidado com isso. Quando você tem mais de um filho, e principalmente se eles forem muito próximos de idade, como os meus são, a tendência do pai muitas vezes é comparar um com o outro. O que fez Caim matar Abel? Comparação. A gente só vê a parte que Deus pergunta para ele, onde está seu irmão, Caim? Mas eu acredito, preste atenção agora, eu estou filosofando biblicamente, tá? Estou conjecturando quase à beira da heresia. Quase, mas eu estou dentro do meu processo ainda. Preste atenção comigo, vem comigo um minutinho aqui. A Bíblia diz que Adão, a Eva comeu o fruto, deu para Adão, Adão comeu, os dois foram expulsos do paraíso. Porém, quando Deus estava mandando eles embora, Deus deu uma direção. Deus diz assim, o fruto do ventre da mulher vai pisar na cabeça da serpente. Ele estava dizendo assim, o fruto da semente, o filho da mulher vai vencer quem te venceu. E na cabeça de Adão e Eva era o quê? Quando o nosso filho vencer o enganador, nós voltamos para o Éden. Nossa vida volta do paraíso do jeito que era. Quem está me entendendo, diga amém. Então a expectativa de Adão e Eva era o seguinte, vai durar pouco. Quando Deus está falando o fruto do ventre da mulher, Deus estava falando de Eva? Estava falando de Maria e de Jesus, que era o seu plano de redenção do mundo. Quem está me entendendo, diga amém. Mas na mente deles, quando eles ouviram, falaram, o nosso filho. Então provavelmente quando os meninos nascem,
Abel e Caim, Caim começa a mostrar a sua personalidade pecaminosa, porque já estava na genética. O pecado nasce em nós. Quem entende isso, diga amém. Ele começa já a mostrar a sua maldade. Ele já começa a mostrar a sua malignidade. Ele começa a mostrar, talvez, na sua peraltice, uma personalidade comprometida. E Abel provavelmente começa a mostrar a sua passividade, sua dependência de Deus. Ele vem nessa genética de querer estar com Deus. Aí a mãe começa a olhar os dois e pensa, quem é o cara que vai pisar na cabeça da serpente? Fala para mim, quem? Se você fosse a mãe, Deus falou para você que um dos dois vai vencer o que te venceu. Você vê um terrorista e você vê ali um querubinzinho. Quem que você acha que vai pisar na cabeça da serpente na tua mentalidade? Abel, o querubim. Ele é bonzinho. E aí, meu irmão, dentro de todo esse processo de crescimento e desenvolvimento, o que você acha que Eva começa a fazer? Estou conjecturando. Olha aí, Caim, está vendo? Isso aqui que é um menino de Deus. Isso aqui é um menino de Deus. Eu lembro, meu pai era assim, com 8 anos de idade, a gente recebeu uma palavra profética, foi uma irmã dentro de casa, uma irmã do Coquinho, sabe? E ela entrou dentro de casa e Deus falou assim, um dos teus filhos será pastor, e ele vai ser uma referência nessa nação. Qual dos dois, Deus? Como é que o senhor fala um negócio desse e não diz qual dos dois? Gêmeos ainda, pensa no pau torando dentro de casa. Sou eu, não sou eu, não sou eu. E a gente encrencava. E meu pai era assim. Quando um aprontava, falava, isso não é coisa do que vai ser o pastor não, viu? Isso é coisa do diabo. Aí o outro aprontava e falava, olha aí, ó, a irmã falou lá, isso aqui, ó, está reprovado por Deus, né, mãe? Era assim o processo. E a gente cresceu dentro desse ambiente. Se o cara que aterrorizava mais, que era Caim, ouvia isso constantemente, eu pergunto para você, teve uma carga de rejeição, sim ou não? Claro que o cara teve uma carga de rejeição. O cara vai crescendo dentro desse ambiente, teu irmão é melhor, teu irmão é melhor, teu irmão é melhor. E quanto mais ele recebe essa carga de rejeição, mais ele se rebela. Aí um dia, eles vão prestar o culto deles ao Senhor. Como que era o culto, Elvis? Leva a oferta. Abel é o cara que é construído dentro deste ambiente de amor, de afeto, de cuidado. Abel é construído dentro deste ambiente de aceitação. Ele entende a paternidade de Deus, porque tem a paternidade do pai, o cuidado da mãe, o afeto da mãe. Então, quando ele vai levar a oferta dele, Hernani, o que ele leva? Ele leva o cordeiro como tinha que ser. Caim, provavelmente, conjectura minha, rejeitado, Will, humilhado, sempre dado as costas. É o cara marginalidade dos filhos. Aconteceu uma coisa, foi o Caim. Mataram um passarinho, foi o Caim. Derrubaram a cerca, é o Caim endemoniado, viu? É o moleque. Sabe aquela mãe que fala, mas esse moleque é um capeta? Você está dando um destino para ele. O destino do capeta é o qual? Inferno, meu irmão. Mas o moleque é ruim, profetiza, às vezes ele só está querendo chamar a sua atenção. Chama ele, abraça, beija, traz para perto de você. Ah, minha filha adolescente, ela se rebelou. Quantas vezes você abraça e beija essa menina? O quanto você tem dado carinho, afeto, atenção? O quanto você tem saído com ela, com ele, levado ele, dado de fato o que essa criança precisa, que não são coisas, mas é cuidado. Esse menino vai crescendo nesse ambiente. Aí o cara vai já vai desleixado, né? Vai fazer o culto lá, Caim. O cara colhe umas alface, torta, umas couves cheias de bicho, apresenta para Deus. Quando ele apresenta, o que acontece? Deus rejeita. Deus rejeitou Caim? Deixa eu perguntar. Deus rejeitou Caim? Deus rejeitou Mas o cara vem de uma carga de rejeição tão grande, quando a oferta dele é rejeitada, ele se sente rejeitado. Ele fica tão indignado com isso que ele vai para onde? A rebelião dele contra Deus é tanto que ele mata o irmão. Quando Deus pergunta, onde está teu irmão? Ele fala, por um acaso fui colocado como alguém para ficar cuidando do meu irmão? Rapaz, olha, o cara fala isso com Deus. É um nível, se você ler o texto lá, talvez não nessa intensidade, né? Mas ele mostra o quê? Seu alto nível de rebeldia. Por quê? Porque foi construído dentro deste processo. Próximo que nós vamos encontrar, deixa eu ver, falei tudo que tinha que falar da competição. A grande maioria das pessoas foram criadas, né, nessa cultura de condicionamento, de comparação, de exigências. Elas tendem a trilhar esse caminho de competição. O cara não compete simplesmente para... Ele não compete só para poder gerar resultados, ele compete sempre para ser melhor. Ele quer ser melhor em tudo e cada vez vai piorando o processo dele. Por isso, tome cuidado na educação dos seus filhos. Muito cuidado. Sexto tijolo, preciso ser rápido aqui. O dominante.
Nós entendemos que existe um dom espiritual de governo, de liderança, está lá em Romanos capítulo 12, verso 6. Nós entendemos também que existe um perfil comportamental de executor, de dominância, mas precisamos entender que também existe um tijolo de autoproteção que nos leva à rebelião, que é a dominância. O dominante é aquele que vem de uma personalidade ferida. O cara foi tão ferido, que o negócio dele é dominar. Nós vemos isso acontecendo muito hoje, gente. Por favor, coloquem amor nas minhas palavras agora. Nós vemos isso acontecendo muito na vida de mulheres. Mulheres que foram criadas dentro de um ambiente de extrema cobrança, mães, sistema matriarcal, mães extremamente dominantes, agressivas, que constroem nelas feridas terríveis na sua alma, que elas têm que então exteriorizar isso dominando. E ela quer dominar todo mundo. Ela quer dominar os filhos, quer dominar o marido, quer dominar o cachorro, quer dominar todo mundo. É aquela mulher que tem que ser tudo do jeito dela, porque veio de um ambiente. Ou meninas que cresceram num ambiente onde o pai era agressivo, o pai era violento, o pai chegava embriagado em casa, o pai batia em todo mundo, e ela começou a criar um mindset, uma configuração mental dizendo: homem não presta, homem nenhum vai me dominar, homem nenhum vai tocar em mim, e ela constrói este tijolo de autoproteção, que aí não para em casamento. Eu atendi uma vez uma mulher que ela casou com 4 e os 4 largaram dela. Passou por 4 casamentos. E aí, conversando com ela, eu comecei a ver, até no processo de aconselhamento, não é assim não, pastor. Eu falei, que medo de Jesus. Não, pastor, o senhor está errado. Eu falei, calma lá, varoa, vai devagar. Espera lá. Não casei com você, graças a Deus. Não mande em mim. Eu falei, esse é o teu problema. Eu falei, qual homem em sã consciência vai se submeter a este nível de grosseria que você tem? Mas eu sou assim. Eu falei, Jesus. Sai dela. Falei, calma. Falei, esse que é o teu problema. E como que você vai construir uma nova personalidade ali? Não é você, é Deus. É a pessoa que ela vai perdendo totalmente o controle. Presta atenção que aqui ela já está num alto nível, Sil. A pessoa já está num alto nível de rebeldia com ela mesma, muitas vezes. Com Deus, porque não está se submetendo aos processos de Deus. Tudo tem que ser do jeito dela. É aquela pessoa que mesmo que as coisas sejam feitas certo, se não foram feitas do jeito que ela queria, ela vai achar um defeito. Ela vai ter alguma coisa para falar mal. Ela pensa ou entende que para ela, Emerson, a liderança, o domínio é o que coloca ela naquela posição de destaque. Provavelmente porque essa rejeição nunca colocou. E dentro de casamento isso é uma desgraça. Como o pastor Cote disse, se a mulher anda na frente é Jezabel. É Jeza. Se é atrás é muçulmana, Ela tem que andar do lado. Às vezes é o marido, que ele anda igual o judeu. Anda na frente, a mulher tem que estar atrás. E ele vai procurar sempre o quê? Mulheres que venham submeter a ele vai sempre oprimi-las, sempre vai dominá-las. É o tipo de coisa que vai arrebentar com família. Vai destroçar com a vida dos filhos. Por quê? Porque essa pessoa não entendeu que a sua personalidade está totalmente comprometida. E está comprometida porque está ferida. E o pior, vai gerar filhos feridos. Eu penso que o pior não é só você viver o processo, Thalita, mas é quando nós geramos os nossos filhos esse processo. É quando nós estamos tão descontrolados que a gente não consegue ver o que a gente está imprimindo na vida deles. E a gente não reconhece. É importante nos atentarmos muito a essas pessoas dominantes, pois em alguns momentos as feridas delas que não foram resolvidas vão fazer com que elas explodam tudo que tem pela frente. Essas pessoas dominantes, quando elas não conseguem gerar do jeito delas, o objetivo delas muitas vezes é partir para a agressividade. Aquela mulher, é aquele homem que não consegue discutir no argumento, ele bate na mulher. É aquela mulher que não consegue se submeter ao marido e ela parte para cima dele. Eu sei que a Lei Maria da Penha, ela tem que existir mesmo, só que infelizmente existem mulheres que elas não se controlam. Elas estão num nível de dominância tão alto dentro das suas vidas, dentro das suas feridas, que elas vão para frente. E aí, meu irmão, destrói a vida de muita gente, destrói a vida de muita família. Quantos casos, Rafael, que é policial militar, vai atender desses casos que é visível que a pessoa está manipulando todo o processo ali. Vamos para frente, meu horário, eu preciso ser rápido. 7º,
tijolo que constrói esse processo de rebeldia. E esse daqui é pesado. Rigidez. O que é uma pessoa rígida? São pessoas que são inflexíveis, pessoas teimosas, duras, são pessoas que cobram muito de si e, obviamente, são pessoas que vão cobrar muito dos outros. Aí que vem o perfeccionismo humano descontrolado. É aquela pessoa que ela é inflexível em tudo que ela vai fazer. Preste atenção que nós estamos cada vez indo para um nível mais alto. Quem está entendendo isso, diga amém. Então a pessoa é dominante, a sua dominância faz ela ser inflexível, faz ela ser rígida nas suas regras, ser rígida em tudo que ela faz. É o tipo de gente, Andressa, que você não pode colocar numa posição de líder. Sabe aquela máxima que diz assim, dê poder a ela e você vai saber quem é? Quem já ouviu essa máxima? Amém, gente? É o tipo de gente, quando o cara galga uma posição de liderança e eles querem estar lá, eles acabam sendo verdadeiros ditadores, extremamente inflexíveis. São pessoas que acabam, por conta da sua teimosia e da sua inflexibilidade, perdendo filhos. Se não for desse jeito, saia de casa. Você entendeu o nível disso? Rigidez. E daí, para a gente encerrar, o oitavo tijolo é o obstinado, que não é ensinável. A pessoa que é rígida, ela tem dificuldade de aprender. O cara é extremamente obstinado num processo que só é do jeito dele. Neste caso, a ferida já está gritando. Essa pessoa ela já está trilhando o caminho, muitas vezes, de rebeldia. Ela não aceita nada de ninguém. Sabe aquela pessoa que você convida e fala, vamos na igreja? E fala, não, o que o seu pastor vai pregar, eu já sei tudo. Já viram gente assim, não? Não, esse negócio de ir para a igreja, tudo que o pastor fala, eu já sei, eu já faço. Isso é o pior tipo de gente que existe. Desculpa falar, porque o cara está gritando na ferida dele, é a pessoa que ela é autossuficiente, ela não está num nível mais de orgulho, é uma obstinação que ela está certa e ela não consegue suportar ser ensinada por ninguém. Ela não é ensinável dentro do processo e cada vez é claro que ela vai ferir mais pessoas, ela vai afastar mais pessoas. O nono tijolo é o tijolo da crítica. É a pessoa, que desenvolve tanta amargura e tanto ressentimento que ela tem um alto índice de se tornar uma pessoa crítica, tudo está ruim. Mesmo quando está perfeito é ruim. Ela chega na igreja, ela não presta atenção no ambiente profético, ela presta atenção na guitarra que está muito alta, presta atenção no ventilador que está torto, presta atenção na cadeira que está não sei o quê. Tudo para essa pessoa ela tem uma necessidade de criticar. É aquela pessoa que ela está no ambiente, ela sempre é maledicente. Você pode falar 10 qualidades de alguém, ela vai achar um defeito. É o tipo de gente que provavelmente, se chegar no céu, acha um defeito em Deus. Oh, Deus, eu achava que o Senhor era diferente. Essas pessoas provavelmente foram criadas num ambiente de muita crítica, de muita humilhação. E por conta das críticas que receberam, elas também desenvolvem esse sentimento de nunca estarem satisfeitas, e essa crítica mostra muito a rebelião. Quando eu começo a conversar com pessoas que são muito críticas, e presta atenção, eu já fui muito crítico na minha vida, alguma coisa está errada ali. Para, porque está estourando. E o último ponto, que é o 10º, é a pessoa que daí da crítica ela passa para ser controladora e possessiva. Quando você encontra uma pessoa controladora, ela na verdade tem medo de perder o poder e vai buscar liderar muitas vezes baseado nas suas feridas. O controlador, ele se torna uma pessoa possessiva, de querer viver a vida dos outros. Ele quer controlar tanto as pessoas, quer dominar tanto as pessoas, que ela quer viver a vida das pessoas. E esses possessivos que têm a tendência a desenvolverem aquele crime de... esqueci agora, a pessoa que mata por amor, Antônio, eu sei que é passional, crime passional. A pessoa ela é tão possessiva que ela não quer mais só viver a vida do outro, ela quer tirar a vida do outro, porque ela acha que ela tem esse poder. Então pode ver que a pessoa cada vez vai trilhando, a um nível que ela se destrói e destrói os outros. Vamos colocar de pé, queridos?